Olá, eu sou o Dr. Fernando Almeida, médico aqui do Hospital São Paulo, da SPDM, e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que é pedra nos rins, ou calculose renal. O que é isso, pedra nos rins? Os rins são órgãos que filtram o sangue. Nessa filtração do sangue, ele retira elementos químicos que são jogados e eliminados na urina. Quando a concentração desses elementos químicos está alta na urina, eles se depositam e acabam formando os cálculos, ou concreções, ou junção que formam pequenas pedras. Os elementos principais na formação dessas pedras são o oxalato, o cálcio, o ácido úrico, o potássio. E esses elementos, quando se encontram numa concentração alta ali no rim, que está filtrando e formando a urina, eles se juntam e formam pequenas concreções que podem ir crescendo com o passar do tempo, né? O cálculo renal é muito importante entender que ele não causa sintoma, na maioria das vezes quando ele está dentro do rim. Então a pequena pedrinha que começou a se formar ali dentro dos cálices renais, ele não causa sintoma, ele vai crescendo, crescendo, crescendo. E às vezes ocupa todo o rim e a pessoa nem percebe que tem pedra no rim. Porque essa pedra só vai causar sintoma quando ela resolve sair do rim, né? Então, a pedra dentro do rim parada, ela não costuma dar dor. No consultório a gente vê o paciente que fez um exame e fala: doutor, eu tenho uma dor aqui nas costas, eu fiz o exame que mostrou uma pedrinha dentro do rim. Essa pedrinha dentro do rim não causa dor, mas ela deve ser acompanhada, porque se ela crescer muito, ela precisa ser tratada. E quando que o paciente tem sintoma com pedra no rim? Na verdade, os sintomas que são conhecidos, né, são aqueles sintomas de uma dor muito intensa, lacerante, que dá na região lombar da pessoa e às vezes irradia para baixo, indo nos homens para o testículo, na mulher para ali perto da fossa ilíaca, ali na região inguinal. Essa dor é uma das dores mais intensas que um ser humano pode vivenciar, e ela ocorre quando a pedra que está lá no rim, aquela pedrinha que foi formada ali pelo depósito desses elementos químicos, começa a descer pelo ureter. O ureter é o tubinho que leva a urina do rim até a bexiga. Nesse caminho, quando ela entra ali, esse tubinho é muito fino, muito estreito. Quando a pedra entra nesse tubinho, o que acontece? Ela dilata o rim para cima e dá essa dor intensa que as pessoas conhecem como dor de pedra no rim. Na verdade, é a dor da pedra migrando, tentando sair do rim. E o que acontece? Quando a pedra é pequenininha, né, até 0,5 ou meio centímetro, né, ela, na sua grande maioria, mais de 90% das vezes, ela consegue descer sozinha pelo canal, cair na bexiga e ser eliminada espontaneamente. Mas, se o canal for muito fino ou a pedra maior, essa chance de eliminação espontânea diminui e aí a pessoa pode ficar com essa dor, essa cólica por muitos dias, né? De maneira geral, pedras pequenas são eliminadas a partir de 24, 48 horas do surgimento da dor. Começou a doer agora, a pedra é pequenininha, em 24, 48 horas ela consegue chegar até a bexiga e ser eliminada, e aí você vai tratando com medicamentos aí específicos para aliviar essa dor e esse incômodo. E quando a pedra complica, né, que não desce de maneira total e é eliminada, aí vai precisar de outras intervenções. O que acontece? Essa doença ou esse problema, ele é muito prevalente. Em torno de 12% das pessoas vão ter cálculo renal ao longo da vida. Então, uma prevalência muito alta. E a gente tem uma maior incidência de cólica no verão. A gente não sabe muito bem por que acontece isso, mas no verão existe uma maior procura nos prontos-socorros de pessoas com cólica renal. Não quer dizer que a pedra formou mais no verão, a pedra vai formando ao longo de todo o ano, mas por algum motivo, talvez por um aumento da atividade das pessoas na época do verão, né, atividade física, essas pedras migrem do rim para a bexiga com mais frequência e a gente tem
mais chance de encontrar pessoas com esse problema nessa época. E aí falando um pouco sobre os tipos de pedra, né? Nós temos pedras que são as mais comuns, que são as de oxalato. Oxalato de cálcio é a mais frequente, mas nós temos pedra também que é só de ácido úrico. Pessoas que têm gota ou têm um nível de ácido úrico muito alto no sangue, quando o rim filtra, joga muito ácido úrico na urina, e esse ácido úrico pode se depositar e formar pedra de ácido úrico. Existem também cálculos que são cálculos infecciosos, que formam cálculos de grande tamanho e que se formam muito rápido. E esses cálculos são associados a uma bactéria que produz uma enzima que ajuda com que haja depósito de minerais. Ele chama coraliforme porque ele tem a forma do coral dos oceanos, né? E ele se molda dentro do rim. Então, às vezes a pessoa vem com uma pedra enorme, ocupando todo o sistema de drenagem do rim, e são cálculos coraliformes, que são muito mais frequentes nas mulheres do que nos homens. Como é que faz o diagnóstico? É óbvio, quando tem uma dor muito forte, né? A pessoa teve aquela dor intensa, ela vai no pronto-socorro, vai fazer um exame e vai diagnosticar. Mas o cálculo no rim, como eu disse, não causa dor, e o diagnóstico ele é feito por exames de check-up. Então, as pessoas quando vão no médico acabam fazendo um ultrassom por um check-up ou por uma avaliação de alguma outra problema abdominal e se descobre que tem uma pedra no rim. Pedras que estão dentro do rim, desde que não sejam em número muito grande, até meio centímetro, a gente tende a fazer só um acompanhamento. Agora, se a gente descobre uma pedra maior, com 1 centímetro, por exemplo, aí a gente já indica a intervenção nessa pedra, o tratamento dela. Por que pedra menor a gente tende a não tratar? Porque, como eu disse, pedras até meio centímetro têm uma chance alta, acima de 90%, de se migrar, ser eliminada espontaneamente. Agora, uma pedra de 1 centímetro, ela não vai conseguir passar pelo ureter. Não conseguindo passar pelo ureter, é melhor você já tratar ela de antemão. Então, o diagnóstico é feito por exames de imagem e o principal exame aí que a gente usa é o ultrassom, que é um exame sem radiação, não invasivo, mas em algumas situações a gente precisa de fazer uma tomografia para estudar melhor o tamanho da pedra, a densidade, ou seja, quanto ela é dura, se ela é mais dura, mais mole, para a gente poder definir o melhor tratamento desse problema. E aí como é que a gente trata, né? Então, como eu disse, se a pedra está lá no rim, é uma pedra maior, de até 2 centímetros de tamanho, a gente consegue entrar pelo próprio canal da urina, subir até o ureter com um aparelho, com uma câmera, e esse aparelho com laser, a gente consegue fragmentar e pulverizar e tirar essa pedra de lá. Quando a pedra é maior do que 2 centímetros, aí a gente precisa fazer uma cirurgia que faz um furinho nas costas e a gente entra com um aparelho que a gente chama de cirurgia percutânea. E aí a gente entra lá também e fragmenta essa pedra por uma outra via de acesso. E existe ainda, em algumas situações, dependendo da dureza da pedra, se a pedra não for muito dura, de se fazer uma explosão, uma implosão dessa pedra externa. Então, a gente deita num aparelho, isso chama-se litotripsia externa. E fica uma bolha em contato com a região lombar e nós conseguimos focalizar a energia, uma onda de impacto que nós jogamos nessa pedra e a gente explode essa pedra dessa maneira. Então, a gente pode fazer essa litotripsia externa, uma litotripsia interna entrando pelo canal ou com um furo, que é a percutânea, para retirada da pedra. Aí o que vai definir cada um dos tratamentos é o tamanho da pedra, a dureza da pedra e a localização dessa pedra no rim. Quando a pedrinha saiu do rim, desceu para o ureter, que é o tubinho que drena para a bexiga, e ela impactou ali no meio, aí a gente consegue também entrar pelo canal com o aparelho, tudo por vídeo, chega na pedra e explode ela com laser e tira os fragmentos. E é assim que a gente resolve. Antigamente, nós tínhamos que fazer cirurgias enormes quando nós não tínhamos esses equipamentos, né? Hoje se faz tudo de maneira minimamente invasiva e sem grandes cortes ou incisões.
E aí o último ponto importante para a gente conversar é se existe uma maneira, e os pacientes nos perguntam, existe uma maneira de prevenir esse problema? Na verdade, um dos principais fatores que leva ao surgimento da litíase renal é um componente hereditário, que as pessoas têm de absorção ou não desses elementos, de absorção e eliminação desses elementos na urina, tá? Mas existem coisas que a pessoa pode fazer que ajudam, mesmo ela tendo um componente hereditário importante, que ajudam ela a diminuir a frequência do surgimento dessas pedras e em pessoas que não têm grandes tendências a nem desenvolver cálculo renal, tá? E o principal fator que você pode fazer para evitar isso é beber bastante líquido, tá? Líquido de preferência água, porque a água vem sem nenhum outro elemento químico que pode ser formador de cálculo, né? Então, beber bastante água. Quanto de água nós devemos beber? 1 litro, 2 litros, 3 litros? Não existe uma regra de líquido que você deve ingerir. Por quê? Se você estiver no calor, você tem que beber mais líquido. No frio, pode beber menos. Melhor maneira de você saber quanto de líquido beber é olhar a cor da sua urina. Uma urina amarela, mais concentrada, mostra que você está precisando beber mais líquido. Sua urina está concentrada. E ela estando concentrada, tem mais elementos químicos que podem se depositar. Foi lá, fez xixi, tá amarelão, vai beber água e o xixi tem que ficar mais clarinho. Não precisa ficar transparente, mas ele tem que estar aquele amarelo mais clarinho, e se você vê que não é uma urina concentrada. Então você consegue ajustar a quantidade de líquido ingerido ao longo do dia, olhando a sua urina. Uma outra coisa que é um fator de risco é o sódio, né? Que é o sal, cloreto de sódio que tem no sal. Então a ingestão de grande quantidade de sódio também facilita a formação de cálculo. E além disso, a ingestão de muita proteína animal, ou seja, grandes quantidades. Um exemplo de uma coisa ruim para quem tem formação de pedra é ir numa churrascaria comer rodízio onde você come uma quantidade enorme de proteínas e muito sal, né? Então isso aí é um dos fatores aí que pode causar. O suco de limão tem citrato. O citrato é um protetor, ele ajuda a evitar a formação de pedra. Então, alimentos que possuem citrato numa concentração adequada também ajudam na prevenção. Então, recapitulando, beber bastante líquido, evitar excesso, não é que tem que parar, excesso de carne, de proteínas animais e excesso de sal, e se conseguir tomar ou ingerir alimentos com bastante citrato. Isso aí ajuda na prevenção da litíase renal.